Muito boa tarde, Brasil. Em tempo de crise, a gente tem que buscar sempre uma maneira de se virar. Para quem está desempregado, então, meu Deus, você vai olhar para lá, olhar para cá, olhar para frente, vai distribuir 1000 currículos e quase sempre não está chegando a lugar nenhum. São 12 milhões de desempregados nesse Brasil. Fora esses 12 milhões confessos desempregados, há aqueles que estão no subemprego, há outros tantos que desistiram de buscar emprego, e esses não fazem parte da estatística dos desempregados. Dizem que, na verdade, se você buscar 12 milhões realmente que estão sem carteira assinada, ou seja, foram demitidos e não conseguiram emprego, você pode acrescentar quase que o dobro disso, quer dizer, pular para 24, 25 milhões, com aqueles que já nem sequer estão buscando emprego. E aqueles que estão no subemprego, então, aí você chega a 30, 40 milhões de pessoas. O programa de hoje tem por objetivo ser possivelmente uma gotinha d'água que ajuda a apagar o incêndio. O papel do beija-flor, né? Está um incêndio na mata, ele com a gotinha, chega, mas não vai fazer efeito nenhum, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, a gente pretende fazer a nossa parte, que eu tenho visto muita gente tentando empreender e não tem conseguido. Acaba comendo aquilo que comprou para vender. Ou seja, comprou 12 garrafinhas d'água, foi para o semáforo, conseguiu vender as 12, e aí esqueceu que ele tem que deixar separado o dinheiro para comprar outras 12. E acabou comendo o que ganhou de lucro e mais o que representa a compra de novas mercadorias. Quase sempre acontece isso. É complicado. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, de empreendedorismo, se realmente é uma saída para o desemprego, se é uma saída para quem está cansado de trabalhar como empregado. Agora, por exemplo, com a nova lei trabalhista, vai surgir 1000 oportunidades aí, está todo mundo virando PJ, pessoa jurídica. Carteira assinada, o novo governo está falando numa verde e amarela aí, que vai botar aquela azulzinha que dá amplos e totais direitos no escanteio. Para a gente falar sobre isso hoje, estou contando com a participação, começa aqui com a Lu Alves, jornalista, diretora da Infinito Comunicações e que mergulha bem nesta área aí. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Celso. Também conosco o Rafael Costa, coach, né? Treinador de desenvolvimento pessoal. Isso. Para empreender, precisa de desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Celso. Eu acredito que não dá para empreender sem isso. Eu acho que não é que talvez um empreendedor precise disso. Eu acho que um empreendedor não é empreendedor se ele não se desenvolve. A gente vai ver coisas bem legais aqui que vai fazer muita diferença para quem nos assiste agora. Que coisa. Mas quase sempre você não faz isso, né? Eu estou desempregado, eu pego lá R$100, vou lá, compro as garrafinhas d'água para vender no semáforo. Estou lembrando que é uma das coisas mais fáceis que a gente vê vendendo por aí. Ou o cidadão que acaba botando aquela balinha no carro ali, né, no retrovisor e tudo mais. No início você falou uma coisa bem legal, né, que desde 2017, quando o Brasil começou a atingir esses números de 12, 13 milhões de desempregados, aumentou muito, o Sebrae até divulgou essa pesquisa, que aumentou muito o número do empreendedorismo por necessidade. O cara está sem trabalho e precisa ter uma renda, né? Então a gente vê, esses 12 milhões de empregados estão onde? A gente não vê essas pessoas na rua, né? Então eles estão tendo renda. O que eles estão fazendo? Então é aquela pessoa que está vendendo flor, está vendendo bombom, aquela pessoa que está sendo manicure, enfim, resolveu empreender para poder pagar as contas. Tanto isso é verdade que em 2013 o número de CNPJs MEI, que é o microempreendedor individual, ele era de 43%. Agora já está em mais de 80%. Então abriu muitos novos CNPJs, tem muita gente tentando realmente ter renda com o empreendedorismo, mas, como você falou, né, a gotinha, a gente precisa se atentar para algumas questões, para que essa oportunidade nova agora de empreender, que a pessoa está optando, não seja só uma renda, né, e entender como que pode fazer essa renda virar realmente uma renda sustentável, esse negócio crescer e etc. Por que as mulheres empreendem melhor do que os homens?
Olha, as mulheres estão valentes aí no empreendedorismo mesmo. Tem se destacado, tem descoberto o empreendedorismo e eu acho que é uma necessidade mesmo, né? O mundo mudou, a configuração familiar mudou, o emprego mudou, as mulheres descobriram os seus potenciais, né? Que sempre esteve ali latente do empreendedorismo. E nos últimos anos eu acho que houve muito estímulo, né, às mulheres para que elas descobrissem seus talentos, seus potenciais, para que elas desenvolvessem, né, Rafael, seus talentos, seus potenciais. A gente tem estudo que fala que hoje as mulheres são maioria na faculdade, na graduação, está chegando à igualdade ou quase maioria também nos cursos de pós-graduação, né, de mestrado, de especialização. E eu já vi turmas de especialização que tinham praticamente só mulheres. Então, eu acho que as mulheres estão buscando, estão se desenvolvendo, estão crescendo. E outra coisa muito importante, as mulheres elas estão se auto-apoiando também, né? Eu estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa. Essa é uma coisa que não acontece entre os homens, realmente. Os homens caminham muito sozinhos, né? Eu acho que isso se aglomeram, se ajudam mais, é uma coisa interessante. Eu estava conversando isso, né, com vocês antes de começar o programa, falando que hoje eu participo de vários grupos de empreendedorismo masculino, que é de network de mulheres que se juntam para alavancar os negócios, para uma dar dica para a outra, para uma ajudar o negócio da outra, enfim. Olha, só eu participo de uns 7 grupos e são muito bacanas. Depois eu posso até deixar a gente deixa o link para vocês pesquisarem, para vocês conhecerem. Isso é muito importante, até porque a maior parte da nossa audiência é feminina. Olha, legal. Você vai falar aí com um bocado de gente que está pensando em empreender. Nos cursos que você faz, a maioria é mulher ou a maioria é homem? A maioria é mulher, a maioria é mulher. Meu público ele é 65% feminino. 65% feminino. E eu concordo com o que você falou, né? A pergunta que ele fez foi bem tendenciosa. Por que a mulher empreende melhor, né? E eu acho que é porque a mulher tem eu vejo ela se dando melhor. Ela entra numa atividade e vai em frente, né? Acho que a mulher às vezes é mais apaixonada, né? Por aquilo que faz e tudo. Não ou mais pé no chão. Talvez também, né? Eu consigo ver muito isso, assim. A mulher normalmente ela tem uma paixão assim por aquele negócio, mais até do que os homens. Acho que essa é uma coisa que nós homens precisamos aprender mais. Até para entusiasmar quando quem está buscando. Dedica, né? Sim. Quem está buscando, sabe, uma maneira de se virar, e tem que se virar, porque senão morre de fome. Eu vi um vídeo da TV Assembleia do Espírito Santo, onde nós temos uma bela de uma audiência, né? Temos emissora dentro da capital, lá no Espírito Santo, né? E a gente, olha, esse vídeo mexeu comigo. Um trabalho maravilhoso, fizeram um vídeo maravilhoso, pegaram 3 cidadãos para mostrar, por exemplo, a caminhada, e nós vamos dividi-los aqui, com a permissão aí da TV Assembleia. Por favor, não me levem a mal, eu fiz uma divisão de cada um, e vou mostrar os 3, e vou mostrar coisa surpreendente. Bote a primeira aí, que é uma microempreendedora. Coloque aí. Desde o início da faculdade, em 2006, quando eu comecei a cursar publicidade, eu sempre quis empreender. Mas mesmo durante a faculdade, no percurso, né, eu decidi seguir a carreira, experimentar e ver como é que funcionava o mercado. Mas em 2016 já estava um pouco saturada e a vontade de empreender já estava latente. Eu comecei a pesquisar o modelo de negócio de bicicleta, até mesmo eu gosto muito de andar de bicicleta. E eu comecei também a pesquisar o movimento de food bike que já acontecia no Rio de Janeiro e em São Paulo. E decidi empreender aqui. No Espírito Santo também já acontecia há algum tempo, mas alguma coisa muito tímida. E eu comecei a botar no papel, planejada, o que eu queria vender e qual seria a ideia. E por sempre passar pela orla, eu falei, bom, aqui vai ser meu ponto, né? Por gostar daqui. E aí eu decidi empreender através de produtos que vendesse todos os dias, que é a salada de frutas e o açaí. Escolhi um público que é aqui na Praça do Ciclista, aqui na Praia de Taparica, em Vila Velha. Decidi largar tudo para viver o meu sonho. O negócio que ela abriu com baixíssimo investimento, apenas R$ 400, hoje é a única fonte de renda dela. O horário de venda de açaí e salada de frutas, sempre pela manhã, quando quase não há oferta dos produtos na praia, é um diferencial. O retorno é certo, mas requer alguns sacrifícios.
muito tempo empregada, né? Trabalhando 30 dias, você normalmente tem a recompensa do final do mês de um salário. E empreender, cada dia é um dia. Eu não trabalhava final de semana, já tinha muito tempo. Hoje eu trabalho sábado, domingo, feriados. Então foi um pouco mais difícil você se educar nisso, né? Ter essa disciplina do negócio, né? Saber que você precisa trabalhar. E outra coisa, eu gosto muito de praia. Enquanto as pessoas estão se divertindo, eu estou trabalhando. Então, até isso você precisa se policiar, né? Mas o ambiente de trabalho é muito bom. Acaba que compensa. Muito bom. R$450 ela começou. Verdade. É impressionante, né? Olha, eu acho que isso... Já devia ter uma bicicleta ou fez uma adaptação. Só adaptou, né? E comprou os ingredientes. Né? O Celso, aqui em Brasília nós temos, isso me chamou a atenção duas coisas. Aqui em Brasília nós temos vários negócios de bicicleta, de bike. Inclusive tem já vou fazer logo um jabá para um amigo meu, que é um negócio muito bacana, chama Wine Moving. Ele tem uma bike que já virou uma rede, ele agora já tem várias. Começou com uma, ele vai para os eventos, tem um evento no CCBB, no Parque da Cidade, ele vai, serve espumante, vende espumante. Isso é uma forma de popularizar o espumante, foi muito apoiado pelas adegas, pelos produtores em Brasília. Mas no levanta início. Na bicicleta? Leva na bicicleta, tudo preparadinho, Igual tudo geladinho. Ela tem aquela coisa na frente ali, que não é um bagageiro ali. Isso, com as taças, e ainda eles decoram essa bicicleta, fica uma coisa bonita, as pessoas querem tirar foto ali, chama Wine Move, meu amigo Carlos. Carlos, parabéns, porque ele está crescendo muito. Engraçado, né? E o segundo aspecto que me chamou a atenção ali, que a gente estava até comentando, né, Rafa? Há muitos anos atrás, meu pai falava assim, filha, mas eu sempre tive essa veia do empreendedorismo, sempre quis fazer coisas, mesmo trabalhando num serviço público, eu fazia serviços paralelos e tal, e meu pai falava assim, quando eu comecei a empreender de verdade, meu pai falava assim, não, você tem que arranjar um emprego com carteira assinada, com as garantias. Certeza, garantia. E lá atrás eu já falava para o meu pai, pai, não existe mais emprego com carteira assinada, ou se ainda existe, vai passar a não existir, porque Triste, é uma mas realidade hoje em dia, você sabe, hoje eu estou do lado de cá, eu tenho minha empresa, eu empreendo, e eu sei o quanto é difícil você pagar imposto, você pagar um funcionário, os custos que é você ter um funcionário. Então, muitos empreendedores deixam de investir, deixam de gerar emprego, porque o custo é muito alto. Então, você tem, teoricamente, empregos e garantias, mas não tem, porque não está tendo emprego, a pessoa fica sem emprego, sem as garantias. Olha, essa história de bicicleta é bem velha. No começo de Brasília e até hoje, em alguns lugares, eles continuam com a bicicleta, levando o café, o leite, o bolo, a marmita, o pãozinho, a marmita, né? No começo de Brasília, naquela época da construção, né, que você tropeçava numa, caía na outra, eles encostavam o café da manhã, o almoço, o jantar e tudo mais. E sobreviviam, amigo. Eu conheço alguns que ficaram até bem de vida fazendo a mesma coisa. Dali monta um quiosque, dali monta um restaurante. Agora, uma coisa e legal, vai crescendo. Assim, Celso, às vezes a gente pode olhar, e a gente viu na história de uma moça, no empreendedorismo bem pequeno, assim, do ponto de vista de faturamento, de equipe, mas eu tenho acompanhado muitos empresários também nos meus cursos, muitos empreendedores já de médio porte de faturamento, com equipe com 10, 20, 30 pessoas, e que muitos desses estão trabalhando muito e estão, no final do mês, assim, recebendo talvez menos até do que ganharia se fosse funcionário. E daí a importância da gente entender que o empreendedor, ele precisa entender que ele não possui uma vida ou uma forma de trabalhar como um funcionário. Eu faço uma analogia como uma fábrica, Celso. Imagina uma fábrica, né? Uma fábrica ela tem vários pontos, vários aspectos na linha de montagem, de produção, claro. E nenhum deles pode parar, certo? Porque se está chegando lá um equipamento, precisa montar uma peça aqui, se parar, tudo, né? Parou o resto. Para tudo, exatamente. Verdade. E às vezes o empreendedor, aí ele se concentra na venda, aí ele vai lá, atende o cliente e tal, e aí ele não se concentra na produção, na entrega. Aí o cara lá, o funcionário não faz o que deveria ser feito, e aí ele, putz, eu estou vendendo aqui, cara, e o cara não tá, aí ele fica zangado com o cara que não fez. Aí ele se concentra lá na entrega e na produção, aí a equipe de venda para de vender. E aí ele volta de novo para a venda, aí o marketing não está sendo feito, ele não está fazendo uma publicidade. Ou seja, são vários ícones, como uma fábrica, que eles não podem realmente parar.
E ele não pode achar que alguém vai fazer isso, que ele contratou. Ele tem que ser o gestor. Mas onde entra o pequeno nessa história? Ele Antes tem que fazer disso, mais ou menos a mesma coisa? sempre, ele tem que entender que há uma diferença entre ser um empreendedor e um empresário. Porque empreendedor, ele tem a ideia. Ah, legal, vamos fazer acontecer. E sempre começa assim, né? Eu acho que isso é muito legal. Uma ideia, um desejo, uma coisa que ele quer levar para as pessoas, né? Um talento que ele tem, seja do vinho, com flores e tal. E aí ele esquece de ser um gestor, que é o quê? Que é olhar planilhas financeiras, que é a parte chata do empreendedorismo, né? A gente até estava falando. Os desafios, é? É claro, né? A gente pensa às vezes que empreender, é maravilhoso, você vai ganhar, né? Você vai ser seu próprio patrão e tudo mais. Mas existe o outro lado da moeda, que é essa coisa realmente de ter que analisar as finanças, de ter que realmente gerir pessoas. Você não pode se igualar ao seu funcionário. Tem empresário, Celso, que ele é intrigadinho com o funcionário. Porque o funcionário não chega cedo, não faz o que ele quer. Ele não pode se dar esse luxo, ter essa mentalidade. Ele tem que ser um gestor, que é tratar as coisas, as pessoas, né, os processos, como processo, como empresa mesmo. E isso desde o pequeno. Lógico que vai fazer isso de uma maneira reduzida, mas ele precisa olhar para as coisas de uma maneira mais fria como empreendedor, como empresário, né? Para que ele cresça. Essa parte de gerir a empresa, eu acho que é o maior desafio, né? Porque quando a gente resolve empreender, né, como o Rafael falou, eu, por exemplo, eu saí do governo, coordenei a comunicação de vários ministérios, da Presidência da República e resolvi ter a minha própria empresa de assessoria de imprensa. Sim. E fazer o trabalho e você, né, o negócio em si não era o maior desafio, porque eu já tinha 15 anos de experiência como assessora de imprensa, já conhecia todos os processos do fazer, né? Já e tinha conhecia muita experiência, gente já conhecia no muita meio, gente, muitos jornalistas muito bem relacionados. Também não foi difícil captar clientes. O difícil para mim foi gerir o negócio. E aí eu tive que ter empresário. Eu tive que ter um novo aprendizado, como o Rafael falou, tenho que continuamente estar me desenvolvendo, porque eu tive que fazer curso de gestão, curso de contabilidade. Você fez isso antes de empreender? Durante, ou né? quebrou a cara primeiro e tropeçou e depois... Opa, peraí, deixa eu buscar uma. Tudo ao mesmo tempo agora, andando de bicicleta, assoviando e chupando cana. E aí, Celso, esse eu acho que é o mal de nós brasileiros, né? Mas olha, eu tenho agora... observado, desculpa, Rafael, que é como a maioria dos empreendedores tem feito. Você começa, você não sabe todos os desafios que você vai enfrentar. Claro. E ao longo do processo, você vai descobrindo, eu vou descobrindo que eu talvez precise ser uma melhor gestora de pessoas, eu precise ser entender mais de contabilidade. O sistema tributário é o grande desafio, porque é um emaranhado que ninguém entende aquilo. E aí, ao longo do processo, vai descobrindo os desafios e você vai tendo que se capacitar para esses desafios. Eu acho que esse é o processo. Legal. O que eu ia dizer, Lu, é assim, é porque, na verdade, às vezes quem está assistindo assim, pô, legal tudo isso, mas como é que eu faço, então, para me tornar um empresário, para aprender? Eu também comecei assim. Eu tinha uma ideia, vamos lá, vamos treinar as pessoas, né? Vamos desenvolver as pessoas. Mas, afinal de contas, como se tornar um empresário? E a gente, às vezes, subestima, sabe? A gente, eu acho que eu já sei, eu acho que meu problema não, né, é porque realmente meu cliente não quer comprar. Então, o que eu fiz? O que eu sugiro que um pequeno empreendedor faça? Foi fazer o que eu fiz. Eu falei, rapaz, eu vou no Sebrae. Eu vou lá ver lá o que eles me dizem. Cheguei lá, falei, não, porque eu acho que eu quero uma consultoria, porque eu quero vender mais. E aí veio uma consultora lá sênior, o atendente chamou uma consultora mais sênior, ela, vem cá, qual que é a sua lucratividade hoje? Minha lucratividade? O seu faturamento mensal em média? Meu faturamento é... Qual o teu maior custo hoje? Não, Aí ela, peraí, você tem um plano de negócios? Plano de negócios, eu lembro da faculdade. Ou seja, eu não tinha o básico. Ela me deu a seguinte tarefa, falou, olha, você vai fazer o plano de negócio. E só aquele planinho de negócio pode parecer simples, mas já te dá uma visão. Pensar, o Sebrae é uma porta aberta para isso, né, mano, velho? O Sebrae está lá. Então, assim, poxa, vá no Sebrae, né? Adquira conhecimento básico sobre o que é ter uma empresa. Aí existe aquele empresário que a empresa já está rodando, tem um faturamento legal, já tem seus funcionários, mas não está tendo lucro e também pode contar com o Sebrae, porque o Sebrae ele não atende só o microempreendedor, ele também tem consultorias, né, especializadas, então é um serviço, né, praticamente social que faz uma grande diferença. Se é um empresário num nível maior e talvez a consultoria, às vezes, ali padronizada do Sebrae não atende, contratar uma consultoria particular, né, personalizada, um consultor, seja de marketing, de vendas, de finanças, para ajudá-lo. É imprescindível. As maiores empresas, elas trabalham com consultoria.
Eu gostei no vídeo da TV Assembleia do Espírito Santo, tem o cidadão que montou uma barbearia, mas ele fez uma verdadeira via crucis antes de montar a barbearia dele. Quer ver? Coloca esse vídeo aí, por favor. Fabrício já tinha um negócio com o irmão, mas insatisfeito com o ramo em que atuava, resolveu partir para outro segmento. Eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado e abrir uma barbearia conceito. O que é uma barbearia conceito? Uma barbearia onde agrega todo o serviço para o homem. Estética, dia do noivo, massagem, toda a parte de tratamento para cabelo, para barba, porque muitas barbearias não têm o espaço físico que o homem possa estar com tranquilidade. E aqui na Dinastia da Barba a gente fez todo esse projeto pensando mesmo no bem-estar do homem. Fabrício sabia bem que mudar de ramo não seria fácil. Teve que procurar ajuda antes de seguir com o projeto de abrir uma barbearia. Comecei a pesquisar o mercado. Eu recorri ao Sebrae, fiz um plano de negócio para tornar viável o meu projeto. Porque esse projeto da barbearia conceito, aqui em Vitória, eu idealizei. Só que eu fui pesquisar o melhor local para ter essa barbearia, o meu público-alvo, que é muito importante para quem está empreendendo, é saber e pesquisar o público-alvo para a gente não ter nenhum percalço no futuro. Então, eu abri essa barbearia com muito pé no chão. Viajei o Brasil, visitei as principais barbearias no estilo da nossa, nesse segmento. Uma pesquisa. Ele fez uma bela de uma pesquisa, mano, velho. E ele olhou e falou assim, opa, peraí, negócio só de abrir aí, botar 3 cadeiras ali e vou cortar o cabelo e fazer barba, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Legal. Brasília, por exemplo, virou uma epidemia agora, as barbearias abertas. Também está virando uma epidemia, as barbearias fechando as portas. São poucos os que se especializaram e que oferecem serviços múltiplos igual o jovem ali. A maioria das empresas, dos empreendedores, eles começam basicamente copiando um negócio que já existe. E às vezes, nem sempre aquele negócio que ele está copiando está sendo tão bem sucedido assim. Daí a importância de você fazer o seu próprio dever de casa, né? Que foi isso que ele fez. Eu gravei um programa aqui, poxa, eu não me lembro o nome dele, eu sou ruim para guardar nome. Mas ele é um barbeiro de Águas Claras e ele verdadeiramente é barbeiro. Ele se especializou, abriu uma barbearia para os homens que gostam de ter a barba grande. Aí um gosta de ter a costeleta maiorzinha aqui, ou gosta de ter um pouquinho de barba aqui, o outro gosta de um belo bigode, o outro gosta da barba plena. Ele é especializado. Você, para marcar uma hora com ele lá, vai demorar no mínimo uma semana. Você vai ligar, marcar, porque o horário de lá da barbearia, não é só ele, tem mais gente trabalhando com ele na supervisão, mas ele está, como diz outro, matou a pau. Aí o cara olha e fala, pô, esse negócio aí acho que está dando certo por causa dessa foto da barba grande. Então vou abrir uma barbearia assim também. Mas ele não é especialista em barba grande. E aí, ele entende? Ele acha que é só por causa do conceito que vai vender. Ele trouxe uma parafernália aqui para gravar o programa, né? E mostrou para a gente, e joga um ar quente aqui, faz não sei o que lá, porque a barba pode criar problemas aqui dentro, e aí, né, isso, né, 1000 coisas, quer dizer, ele se especializou, ele buscou informação realmente. E essa é uma característica fundamental, ser expert, né, Lu? Não adianta você só estar naquele negócio para ganhar dinheiro, você tem que ser expert naquilo, você tem que ser, no mínimo, excelente. As pessoas falam assim, conhecer o seu produto é um diferencial. Não, conhecer o seu produto acho que é prerrogativa para você atuar em alguma coisa. Né? Então, essa expertise é fundamental no negócio que você atua. Não adianta, se você vai vender a garrafinha d'água no semáforo e ela não estiver gelada, o cara, na hora que botar a mão na garrafa, vai dizer, não, água quente eu bebo na torneira ali. Legal. Não é mesmo? É verdade. Então, o cara tem que se preparar. Eu acho que até para isso ele tem que imaginar. E ele tem que imaginar, sobretudo, eu comprei uma dúzia, vendi mais do que uma dúzia, vendi a dúzia inteira, poxa, amanhã eu já tenho que comprar um pouquinho mais. Verdade. Não é mesmo? Insumo, eu tenho que investimento.
Agora, o que mais quebra o empresário? É exatamente que eu ia falar uma coisa assim, né? As pessoas associam empreender com motivação, né? É. Energia, vamos lá, tem que fazer acontecer. Tem E que isso é ir. fundamental, é claro. Claro. Mas tem uma frase que diz assim, ó, cuidado com os burros motivados, porque esses caras quebram as empresas. Cuidado com o quê? Os burros motivados. Ah, certo. Lógico que é um termo chulo, mas se você não tiver uma visão estratégica, a motivação por si só ela não vai te fazer atingir um sucesso. Então, o que mais quebra é a falta da estratégia, de você olhar os aspectos estratégicos do negócio. Porque se você observar, o que é um negócio? É uma pessoa que tem uma ideia empreendedora e ela cria um negócio para viabilizar que essa ideia gere lucro para a empresa, gere rendimento para ele e gere um benefício para a sociedade. Então, esta empresa que acomoda essa ideia empreendedora, essa empresa precisa ser vista como empresa. As finanças, a gestão de pessoas, os custos, né, a margem de lucro, a questão do fluxo de caixa e tudo mais. E o visual manda muito também, né? Com Eu estou me certeza. lembrando aqui de empreendedores, achei interessantíssimo isso, Lu. Faz, por exemplo, aquela salada no pote. Fica bonito, né? Não, você bate o olho num potinho transparente daquele e vê tudo colocado bonitinho, o colorido, primeiro que lhe dá uma vontade de comer. A gente Não é come com mesmo? os olhos, é verdade. Né? E, evidentemente, você comprando uma vez vai virar freguês. Agora, você pega uma marmitex, dessas fechadinhas, você não sabe o que tem lá dentro. Verdade. Eu acho que aí falta um pouquinho também de mostrar o que tem, né? Sei lá. Não, Mas isso é deviam verdade, isso é muito inventar alguma verdade. coisa. Tem produtos que talvez o custo do produto seja equivalente ao custo da embalagem. As pessoas elas não compram só aquilo que é o fim do negócio, né? Por exemplo, a comida, ela não está comprando só aquilo para comer. Claro. Ela compra a experiência como um todo, né? Essa é uma das coisas que as pessoas mais valorizam. E hoje, em momentos de crise, se você quiser aumentar a sua margem de lucro, você basicamente talvez não precise de gastar tanto, você não precisa botar mais comida lá no pote ou entregar mais horas de serviço para quem oferece serviço. Entendi. O que você precisa colocar uma experiência diferenciada, que a pessoa ela vai fato. falar, poxa, igual que você falou pô, do vinho, né? Do espumante, onde é que você compra isso na rua? Não tem. Então a pessoa não está comprando um espumante, ela está comprando, eu estou bebendo espumante no parque aqui. Às vezes você nunca bebeu até um espumante, como diz o outro. É verdade. Vou beber para ver se esse trem é bom, não é mesmo? É verdade. Faz sentido, faz sentido. Nesse caso específico, eles trabalham muito com um público muito jovem, que são eventos de rua frequentado por um público Verdade. mais jovem. E é um público que normalmente não consome espumante, não tem a cultura de consumir vinho, espumante. Bebe Verdade. mais cerveja, né, outros tipos de bebida. E ele criou essa cultura da pessoa beber espumante, do verdade. jovem beber espumante, você beber espumante num evento mais Você informal. lembra, Lu, e você também, Rafael? Teve um período em que virou mania as batidinhas, né? Você ia em qualquer evento, tinha lá não sei de hoje, que eu quase não vou mais, né? E estava lá N tipos de batida, né? E você experimentava uma, era boa, você pulava para outra, era melhor ainda, e aí resultado catastrófico saía miando depois, né? Mas que dava certo, dava certo. Dava. Hoje você tem os bares temáticos, né? Tudo evolui nessa vida. Hoje você tem os bares temáticos que você contrata para um evento e vai com barman, que dá show, que cria drinks diferenciados, Mudou muito, né? que cria drinks de vários tipos, vários sabores, com várias frutas diferentes, drinks especiais. Então, tudo gourmetizou, até as batidinhas gourmetizaram. Agora são os bares temáticos. Rafael, você citou um negócio interessante, que é buscar ajuda e buscar de quem entende. Quer dizer, você viu, o cidadão foi ao Sebrae, Sim. o barbeiro, E destacou. né? Ele começou Tudo por fácil. lá. E lá ele deve ter recebido a orientação, vá caçar rumo, vai olhar coisas que funcionam por aí, em tal lugar tem, geralmente vem a notícia de que tem, e que para quem está buscando hoje tem uma facilidade, né? Papai Google funciona, que é uma beleza. Google, super Google. E aí é muita facilidade. Agora, eu fico imaginando o cidadão que está nos vendo agora, ou a cidadã empreendedora, né? Que está com uma ideia na cabeça e vê que aquilo ali é uma boa ideia. Qual é o passo a ser dado, hein? O primeiro passo é não ouvir as pessoas que dizem que essa é uma má ideia. Acho que esse é o principal É mesmo? passo. O inimigo Por aparece quê? até nessa hora, é? Sem dúvida.
Porque esses dias eu dei uma outra entrevista e a repórter me perguntou assim, qual foi o seu maior desafio como empreendedor? E aí eu disse, sem medo de errar, o maior desafio é o desafio de acreditar em mim mesmo. Porque nem sempre a gente vem de um histórico familiar, Celso, Lu, né, tão apoiador assim. Às vezes os pais criticavam porque queriam o teu bem, ou diziam que você tinha que fazer tal coisa. Rapaz, isso não dá dinheiro não, isso não enche barriga não, sonho não enche barriga não. Mas se você for ver a origem da palavra empreender, que vem de entrepreneur, de uma palavra francesa que significa aquele que briga, aquele que compra uma briga. Esse é o termo literal da origem da palavra empreender, que é aquele que toma uma briga. E empreender é isso mesmo, é você comprar uma briga, lógico, não brigar com o outro, mas de você, poxa, eu tenho essa ideia, eu quero levar isso adiante. Eu acredito nela e está todo mundo dizendo que não, e você está apostando. O Henry Ford, quando ele começou a botar carros no meio da rua, eles falaram, esse cara é doido, isso é o próprio demônio. Maluco, né? Mas as pessoas diziam isso. Vou largar minha carruagem para pegar essa porcaria desse fardinho bigode aí, né? Sem um animal, Deus me livre, né? E hoje, praticamente todo mundo tem um carro. Então, ou seja, você tem que entender essa ideia e ver o quanto ela é possível. No início, naturalmente, você vai encontrar os desafios, as dificuldades, mas você tem que olhar para dentro de você e perceber qual que é o meu propósito com essa ideia, o quanto que essa ideia tem a minha essência. Você está dizendo para o cidadão que quer começar a empreender que ele, acima de tudo, ele tem que buscar um equilíbrio emocional? Sem sombra de dúvida. Esse é o meu trabalho, né? Essa é a outra parte que eu quero até dar algumas dicas aqui de que tipo de habilidades internas eu tenho que ter se eu quiser realmente empreender. A primeira coisa que eu acho é o seguinte, eu penso, essa é uma visão minha, tá? Claro. Posso estar equivocado, muitos estão buscando empreender para ter uma renda, uma rendinha, sabe? Eu não penso que esse deva ser o foco ou o alvo, né? Como dizia, tem uma frase de um empresário que é o Tony Ash, que é aquele das Zappos, né? Calçados feminino, empresa bilionária, e ele dizia o seguinte, não persiga o dinheiro, persiga o sucesso. E quando ele fala sucesso, eu entendo que a tradução literal da palavra sucesso, ela é muito ampla, né? Sucesso é relativo ao que cada um acha que é sucesso. Para mim, sucesso é ser feliz, é você ser pleno. Então, não empreenda só para ter uma renda, empreenda para você ser muito realizado. Logo, você vai começar a pensar muito maior do que simplesmente ganhar um dinheirinho para pagar suas contas. Eu acho que empreender é a oportunidade que a gente tem de se desenvolver, de crescer, de a gente descobrir potenciais que a gente ainda nem conhece. Então, esse é o primeiro passo. Comece querendo empreender por um propósito que vá além do próprio dinheiro, sem descartá-lo, é claro, porque a gente precisa da renda e tudo mais. Mas comece a pensar em algo que daqui a uma década, ou 2, 3 décadas, isso se transforme em algo extraordinário. Não é isso que os pequenos empreendedores começaram e se tornaram grandes potências, como Jeff Bezos, da Amazon, como os fundadores do Google, e tantas outras corporações que a gente observa. Então, comece por um propósito. Essa seria a habilidade número 1. Onde que eu quero chegar? Quem eu quero me tornar? O que eu quero realizar no mundo com essa ideia? É uma visão grande. Fala, nossa, mas é muito grande, Rafael. Amigo, se você pensar grande e talvez ao longo da sua vida você não atinja tudo isso, imagine se você pensar pequeno. O que será que você vai atingir, né? Essa é a primeira habilidade. Vai quebrar antes da hora, né? Exatamente. Ou talvez desista, desanime. Porque a visão não é tão grande assim. A segunda, são 4, tá, Celso? Tá, não, por favor. A segunda é, se desenvolva para essa ideia. Não pare de se desenvolver. E se desenvolver é tanto se desenvolver em termos de aptidões técnicas, ou seja, como empresário, como gestor, se desenvolver especialmente emocionalmente, que significa aumente cada dia mais o seu nível de humildade, de influência, se torne um vendedor melhor, se torne um líder melhor, se torne uma pessoa mais humana, seja mais maduro emocionalmente para levar menos para o lado pessoal os problemas, porque olha, o empreendedor ele naturalmente terá mais problemas do que a média das pessoas. E aí você começa a observar que, será que o problema é o problema ou será que o problema é a maneira como eu interpreto os meus problemas? Porque tem gente que tem uma ideia, mas é muito imatura, acontece um probleminha, ela já se desanima, o funcionário chega atrasado, ou mente para ela, ou engana, ela já leva aquilo para o lado pessoal, e aí sofre com aquilo, e aí ela simplesmente estagna por causa disso. Então, amadureça como pessoa e como empresário. Terceiro lugar, seja excepcional com as pessoas, Celso. O empreendedor ele não pode ser uma pessoa média, como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer ser compreendida. O empreendedor ele precisa aprender a querer compreender primeiro.
Então ele tem que ter esse diferencial no relacionamento, sabe? Em compreender as pessoas, em ser influente, em ter jogo de cintura para lidar com as pessoas, seja com o cliente interno, seja com o cliente que ele atende. Então isso é uma coisa que faz muita diferença. Por fim, que é o quarto passo, equilíbrio. Não abra mão do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você se doar, se dedicar nos momentos que você estiver ali na sua empresa, dar o seu melhor, mas entender que você, como empreendedor, precisa estar muito bem, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, busque os outros aspectos na sua vida. Você vê isso, a maioria dos empreendedores. Outro dia eu estava vendo sobre o CEO da Uber, que eu vejo como um empreendedor. O cara pratica surf, yoga, meditação. Amigo, CEO de uma empresa dessa, que é uma empresa emergente, que tem uma série de dificuldades, faz isso, por que eu não vou fazer isso também, né? Então, faça isso. Trabalhe o seu equilíbrio, valorize a família, valorize a saúde, atividade física, mantenha as coisas em equilíbrio, que você vai ter mais sustentação emocional, pessoal, para poder atingir o seu sonho, né, daquilo que você desejou lá no início. O trato com as pessoas será outro, completamente diferente, né? Com certeza. Não tem uma coisa mais terrível do que você entrar numa loja e um vendedor está lá no... como chama? O aparelho lá, ou... E não dá nem E atenção, você né? entra... Essa é uma coisa que tem que ser falada. Entendeu? Isso é verdade. Tem um Mas shopping que abriu uma novo aqui em Brasília. realidade. Olha, eu entrei numa loja, eu acho que já falei isso, né? Mas ficou na minha cabeça, entendeu? Foi em Águas Claras, ela tem 2 pavimentos. Eu acho que é o que eu fui. Tinha lá meia dúzia de vendedores. A gente não pode falar nome, vendedores. né? Eu não me lembro o nome. Foi em Águas Claras? Foi em Águas Claras. Eu entrei, fui até o final da loja, não vi o que eu queria, peguei a escada, fui ao 2º pavimento, não tinha ninguém, Parece um deserto, né? certo? Ninguém apareceu para perguntar o que eu queria. Eu desci e fui embora. Sabe quantos me atenderam? Nenhum. E isso é muito comum. a gente, como você chegar no empreendedor, balcão e o sofre cidadão com não isso. está nem aí para ti. E olha, você hoje não pode nem olhar para a pessoa e dizer, essa aí vai comprar ou não E vai a fachada comprar. está lá bonita, a Você loja entendeu? legal, os Vou produtos contar uma maravilhosos. historinha aqui que eu acho que vale a pena em termos de empreendimento. O menino foi trabalhar numa grande empresa de carros, principalmente caminhonetes, Já vendi carros. Viu? certo? Aí, resultado, ele estava aprendendo, era aprendiz. Legal. Aí entrou um cidadão, pequeno porte, magrinho, bulambento. Aí os vendedores para o aprendiz: fulano, vai lá, Atende lá. atende lá. Aí ele chegou lá, atendeu bem o senhor, respeitosamente, e o cara falou assim: quanto custa essa caminhonete aqui? É aquelas das mais caras que tem por aí. Você entendeu? Aquela bem robusta que é para quem mexe com Cento e tantos garimpo mil, e né? tudo mais. Não me lembro a marca agora, mas é das mais robustas e antigas. O cidadão olhou e tal, ele falou: custa 100 mil reais. Era mais ou menos por aí mesmo. Eu quero 3. O senhor vai pagar que jeito? O senhor quer fazer? Eu falei: não, vou pagar no dinheiro. Foi lá no carro que ele estava, na caminhonete que ele estava, puxou o banco assim, tirou uma mala de grana. O homem era da área de garimpo. Chegou e desceu a grana e tirou lá 300 mil reais do muito que sobrou e pagou à vista 3 caminhonetes e deixou os vendedores, aqueles profissionais, aqueles que são os bambambãs, tudo de queixo caído, porque o menino aprendiz acabara de vender 300 mil reais na época, isso faz muitos anos. Porque os idiotas não acreditaram no homenzinho simples que entrou dentro da concessionária. Entendeu? Então, sabe, o atender bem passa, como diz o outro. Se o cara entrou porque quer um copo d'água, dê um copo d'água para ele, que amanhã ele possivelmente pode voltar. Isso a gente aprende muito com o Rafael, né, essa observação, esse trato com as pessoas, né? Você está falando dessa experiência aí, eu já tive umas dezenas dessas experiências de pessoas quererem marcar um horário comigo e funcionários meus até dizerem assim: Lu, mas você não vai perder tempo, porque essa pessoa, você não está vendo que ela não consegue contratar o serviço de assessoria de imprensa, que ela não tem condições, está começando. Bom, primeiro, a gente que todo mundo tem condições de contratar o serviço de assessoria de imprensa. Tem produtos para todo mundo. E segundo, que eu fui lá, fiz a reunião com a pessoa
e, de repente, essa pessoa realmente, naquele momento, ela não estava no momento de investir nisso, no trabalho da divulgação, mas, em seguida, ela me indicou um cliente, que foi um dos melhores clientes que eu tive naquele momento, porque ela viu, conheceu o trabalho, ela entendeu o que eu fazia, como eu fazia, Não existe ela viu maior os propaganda, resultados, filha. e ela me indicou para um outro trabalho que foi super bacana lá na frente. Na gíria comercial, nós falamos o seguinte, você trabalha na área, sabe disso. Quer dizer, não há melhor propaganda do que o boca a boca. Não há melhor propaganda Entendeu? que o boca a Você boca. pode gastar uma fortuna em publicidade. Se tiver um mau atendimento dessa loja que eu entrei lá, certo? E que não há atendimento, eu entrei lá, eu acho que foi porque eu peguei um folder ou coisa semelhante e tinha alguma coisa que eu queria. Eu fui lá e procurei numa loja. Ninguém me perguntou, eu também não fui lá perguntar, é como diz o outro, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Né? Com a facilidade de você comprar hoje via internet, 80% que eu estou comprando é via internet mesmo, para não passar esse tipo de vexame. Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Eu separei os 3. Esse vídeo, a mulher empreende de uma maneira totalmente diferente. Ela investe na criança e ensina a criança o caminho do empreendedorismo. Coloca aí, por favor. Ivana tinha uma carreira consolidada como advogada e professora universitária, mas a vida como mãe de 2 filhos revelou uma oportunidade de negócio. A gente fala que existem 2 tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Eu falo que no nosso caso talvez seja mais por oportunidade, da gente ter descoberto esse vácuo no mercado no que diz respeito à educação empreendedora. Então, a gente identificou essa oportunidade, mas eu não posso negar que a necessidade sempre existe, né? E existe para todo mundo. Então, você junta um pouquinho dos dois, a identificação da oportunidade e a necessidade sempre há. Essa turma aí, na maior descontração, está aprendendo a empreender. Mas calma, não pense que a ideia aqui é direcionar as crianças para o mundo dos negócios. Falar em empreendedorismo é falar em comportamento empreendedor. Falar em pessoas que têm a criatividade como sua aliada e quando têm ideias, né, identificam oportunidades, elas se planejam e se organizam para, mirando um objetivo lá na frente, desenvolver negócios para alcançar uma qualidade de vida, uma qualidade financeira, né, que elas desejam. Então, ensinar o empreendedorismo é ensinar é falar sobre objetivos, é falar sobre sonhos, é falar sobre planejamento, é falar sobre comprometimento, persistência, né? Principalmente sobre criatividade e estimular todas essas características. Então, isso é educação empreendedora, o estímulo a essas características empreendedoras. Nesta escola, a primeira do Espírito Santo, voltada ao ensino do empreendedorismo para crianças, os alunos têm 2 horas de aula por semana. Todo o conteúdo é adaptado à faixa etária e ao universo infantil. A gente tem todo um planejamento, né, uma metodologia própria que a gente desenvolveu. Lógico que, com base em pesquisas que a gente fez de modelos que existem em outros países, é importante a gente frisar que aqui no Brasil não existe iniciativa como a nossa. Até existem algumas outras, mas oferta de curso regular, como a gente tem aqui, não há, né? Mas então a gente tem todo esse planejamento, essa metodologia, para que esses conteúdos, por exemplo, um planejamento de negócio esteja acessível às crianças. Com recursos de vídeo, materiais coloridos e ferramentas de planejamento adaptadas para as crianças, as aulas se tornam mais leves e assim elas aprendem as lições brincando. A gente aprende a controlar o nosso dinheiro desde criança, então é mais fácil da gente comprar as coisas, fazer o projeto da vida, né? As aulas, elas são bem divertidas, porque sempre a gente faz alguma coisa se divertindo enquanto a gente aprende se divertindo. Tô aprendendo como conseguir dinheiro, tô aprendendo como vender melhor,
Tô aprendendo que não é só vender o produto por aí. Você tem que saber o produto que a maioria dos clientes vai querer, a maioria de tipos de clientes vai querer. Porque cada vez que eu fico sabendo uma coisa legal, eu já fico ansioso demais. A gente tem que guardar no cofrinho, isso assim. Cofrinho, mas agora eu tenho carteira. Essa ideia de ensinar empreendedorismo para crianças acabou despertando na advogada e professora universitária Ivana e na publicitária Janaína a mesma vontade. Pois é, foi o desejo de ensinar crianças a empreender que fez as duas abrirem a escola. Vem de um sonho, né, de empreender, que me acompanha pela vida, e eu sei que acompanha a minha sócia Janaína pela vida também. E depois que eu fui mãe, né, a gente se volta para esse universo infantil e aí a gente começa a perceber as necessidades dos nossos filhos e os desejos para o futuro dessas crianças, né, o que aguarda essas crianças no futuro. Não existe esse tratamento do empreendedorismo, esse ensino do empreendedorismo, essa educação empreendedora, né, na infância. Daí surge esse desejo de empreender nessa área. Olha, a Lu acabou de fazer um comentário comigo aqui. A maternidade ajuda também as mulheres a empreender, né? Você perguntou lá por que as mulheres empreendem melhor. A maternidade é um fator que ajuda mesmo, porque você vê, conheço vários casos como esse, que mulheres que mudaram a sua visão, os seus valores a partir da maternidade, né? Eu tenho aquela vida louca, corporativa e trabalho de 6 às 10 da noite, e quando eu tenho filho, eu mudo isso. Eu tive filho e mudei também, eu empreendi por conta disso mesmo. Eu trabalhava loucamente até 10 da noite, viajava direto, 3 viagens por semana, acompanhando, né, autoridades. E quando eu tive filho, eu falei, cara, eu quero parar, eu quero ficar aqui, eu quero curtir essa pessoa, eu quero ajudar ela a se desenvolver, eu quero conhecer essa pessoinha. E aí você muda os seus valores, e foi aí que eu abri a Infinito Comunicação para ter, não para trabalhar menos, né, Rafael? Mas talvez para trabalhar com uma flexibilidade de tempo, com mais equilíbrio, né, e todas essas coisas. E eu conheço várias pessoas que deixou o mercado de tecnologia, de TI, alto funcionário de TI, mulher, né? Também, que deixou para poder ter mais equilíbrio na vida. Hoje vende semijoias e ganha muitíssimo bem. Eu conheço empreendedora que deixou a advocacia para trabalhar com a gastronomia por conta de um equilíbrio mesmo, de fazer uma coisa que dá mais prazer e tudo, e está se dando muito bem. Uma outra também de tecnologia que foi trabalhar com papelaria e uma coisa prazerosa, com mais equilíbrio, com mais tempo para os filhos, para a família. Então, maternidade não é desculpa, pelo contrário, é um estímulo. Que bom que você tenha dito isso, né? Para a gente começar a arrematar. O tempo já acabou, mano, velho. Poxa, que onde é que né? Quem quiser fazer um curso contigo, né? Legal. Ou ouvir o coach, né? Antes trazendo do Rafael informações. falar, deixa eu dar um depoimento. O Rafael é meu cliente, eu sou cliente do Rafael, eu sou aluna do Rafael. Já fiz todos os treinamentos do Rafael, que são incríveis. Uma coisa ajuda a outra, né, minha filha? Vários treinamentos que me ajudaram bastante, palestrante coach, inteligência emocional, formação em coach, e cada um agrega mais. E essa semana eu estava dando um depoimento para uma pessoa que foi fazer o treinamento com ele, perguntou se eu já tinha feito. Eu falei, eu já fiz várias vezes esse mesmo treinamento, que é a imersão em inteligência emocional. Sempre que eu posso, eu vou lá e reciclo, porque o Rafael também está sempre trazendo novidades, e é sempre novo, e a gente sempre aprende mais. Em alta velocidade hoje. Então, o que eu quero dizer para fechar é o seguinte: eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu vendia fruta na Kombi do meu cunhado, e eu perguntei, pai, eu vou lá ajudar meu cunhado, o que o senhor acha? Ele sempre dizia uma coisa, que era assim, meu filho, a gente tem que dar as caras, sabe? Tem que dar as caras. 80% do sucesso é dar as caras. Então, dê as caras, faça mesmo e aprenda, e seja tudo que você pode ser. E quem quiser me achar, me acompanhar, Rafael com PH Costa Oficial lá no Instagram ou no Facebook, Rafael Costa, e eu estou por lá, sempre postando muita coisa legal, conteúdo, e estou aqui em Brasília fazendo vários eventos. Vai ser um prazer dividir com você. Olha, e eu ajudo a pessoa a dar as caras também, porque o Rafael, ele ajuda... Tudo bem, né? O Rafael ajuda a pessoa a desenvolver as habilidades, mas às vezes a pessoa ela precisa
né, de uma ajuda maior para Sim, sim. aparecer, né, Rafael? No meu trabalho, eu brinco até que a pessoa bota os ovos e eu ajudo a cacarejar. Então, a gente não basta você só fazer o seu trabalho muito bem feito. Ficar na escuridão, né? Você ser um excelente profissional, como o Rafael é um excelente profissional e tantos outros empreendedores que fazem o seu trabalho, os seus produtos muito bem, mas chega para mim e fala assim, Lu, mas olha, esse meu produto é maravilhoso, é melhor do que a média do mercado, mas ninguém conhece. Então, a gente precisa fazer um planejamento de comunicação, ver quais as ferramentas que são melhor para divulgar esse produto, seja no marketing digital, nas mídias sociais, com trabalho de assessoria de imprensa, divulgando na mídia, seja com trabalho de network, de eventos. A gente tem aí N ferramentas para trabalhar a divulgação do produto, do negócio, e a Infinito Comunicação está aí para ajudar vocês também. Aproveitando, fazer meu jabá também, né? Não é lógico, é mais do que justo, né? Nossa convidada tem que fazer isso. Rafael, obrigado. Bom te conhecer, viu, querido? Prazer foi meu. Obrigado. Tomara que a gente tenha ajudado, pelo menos tenha sido a gotinha d'água do beija-flor, né? Verdade. E apagado o incêndio daquela pessoa que não está sabendo aonde empreender e o que fazer da vida. Começa do começo, é isso mesmo? É verdade. Faça, comece, não espere. Essa coisa que está dentro de você, deixa isso ir para fora e realize isso. Se estão dizendo que não vai dar certo, não ouça. Você pode até ouvir, mas evita deixar isso te afetar, né? Seja humilde, beleza? Obrigado por compartilhar, mas tá bom, vou tentar aqui, né? Olha, eu sou da seguinte teoria. Às vezes me dizem, está errado. Me explica onde é que está errado. E aí eu vou ver por que errei. E se é que vai dar errado, evidentemente. Mas nem sempre a experiência de um será a tua própria experiência. Você ganha com a experiência dos outros, evidentemente. Ouça um pouquinho, mas vá em frente. Se o negócio é vender garrafinha d'água, vai vender. Se é para fazer o potinho de fruta, faça o de fruta. Se é para fazer o de verduras e legumes, faça a mesma coisa. Se é para fazer marmitex, faça a mesma coisa. Se é para abrir uma barbearia, como fez o cidadão que nós mostramos, tudo bem. É para abrir uma escola, idem. Se é para vender açaí, como aquela moça do começo do programa, com R$450, ela começou e continua. E pode ter certeza, esse vídeo não é de agorinha, parece que é do ano passado. Ela já deve estar com 2, 3 bicicletas em toda a orla ali, de Vitória. Essa é uma coisa que eu sempre com digo. certeza, crescer faz parte do jogo. Ou você cresce ou você morre, viu, Celso? É verdade. Essa história de achar que ficar parado, você está ali se mantendo, você sem perceber, você está se fragilizando e caindo. Porque o mercado está mudando, as pessoas estão estudando e estão buscando. Obrigado, Rafael. Lu, obrigado, viu, querido? Um abraço a todos. Grande abraço para você também.